a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 20ª sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de outubro de 2012. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Presidente, encontram-se presentes 9 vereadores com ausência da vereadora Cimeia Zanon. Solicito que o senhor secretário faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Peço para o senhor secretário que faça a leitura das emendas e das seguintes indicações. (517) do vereador Palito, propondo ao Executivo a implantação de alambrado na mata da antiga fazenda Santa Terezinha, onde corta a rodovia PLN 360 para impedir atropelamentos de animais silvestres. 518, do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando faixa para travessia de pedestres na Avenida Duque de Caxias, em frente à Viela. 519, do vereador Amarildo Rodrigues, sugerindo a implantação de rede de esgoto no bairro São Luís. 520, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita melhorias na iluminação pública da rua Plínio Nascimento, bairro Nova Veneza. 521, do vereador Amarildo Rodrigues, que propõe a colocação de redutor de velocidade na rua Nelson Perini, próximo ao BS Parque da Represa. 522, do vereador Amarildo Rodrigues, que sugere providências quanto ao cúmulo de entulhos descartados no canteiro central da Avenida Duque de Caxias, bairro João Aranha. 523, do vereador Neco Vieira, sugerindo a extensão da rede de esgoto na rua Sebastião Matar, no bairro Jardim Amélia. 524, do vereador Neco Vieira, solicitando ao Executivo a implantação de 2 alas no Hospital Municipal, uma para atender a população paulinense e a outra para atender a região metropolitana. 525, do vereador Neco Vieira, propondo ao CACO, pronto para o trabalho, que os cursos de aperfeiçoamento sejam destinados a todos e não apenas para os que estão desempregados. 526, do vereador Neco Vieira, que sugere a instalação de redutor de velocidade na Avenida João Vieira, na altura da Pauli VIP, no bairro João Aranha. 527, do vereador Marquinho Fiorella, que solicita a realização de correção das ondulações na pavimentação asfáltica da Avenida José Paulino, em frente ao ponto de ônibus da Praça da Amizade, Bombeiros. 528, do vereador Marquinho Fiorella, que propõe providências junto à CPFL para a colocação de iluminação pública nos postes da Avenida Viena, no trecho que inicia na confluência da Avenida Berna até o final no bairro Cascata. 529, da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo a executiva a denominação de Otávio Bergamaschi a uma via pública do município. 530, do vereador Gustavo Atecola, solicitando ao executivo a construção de uma quadra de areia para a prática de vôlei na praça situada ao lado da UBS São José. 531, do vereador Loira, propondo a realização de obras para recuperação de canaleta de escoamento de águas pluviais na rua Maria das Dores Leal de Queiroz, altura do número 616. 532, do vereador Loira, que solicita a realização de obras para recuperação no pavimento da rua Brigadeiro Faria Lima, altura do número 271, no bairro Jardim dos Calegares. 533, do vereador Custódio, que propõe a instalação de semáforos para a travessia de pedestres na Avenida José Paulino, na altura da creche Felipe Macedo de Barros, localizada no bairro Santa Terezinha. 534, do vereador Bonavita, solicitando a fiscalização dos brinquedos ou espaços que tenham áreas de entretenimento e lazer. Antes mesmo de passar a palavra aos vereadores, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, da Guarda Municipal, da imprensa, e desejar uma ótima noite a todos. Gostaria de agradecer também a presença de Eglimberto Belintani, ex-vereador desta casa, senhor Wislaudo Queiroz, presidente do PT do B, e também agradecer a presença de um campeão
que é conhecido como Kaique Palma de Souza. Ele é campeão brasileiro dos Jogos Paralímpicos Escolares. Provavelmente tem uma moção hoje do nosso vereador Custódio, e ele está presente aqui, é meu amigo. Meus parabéns, viu, Kaique? A palavra está aberta para todos. Com a palavra, vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, público presente, boa noite. Queria comentar aqui rapidamente 2, 3 assuntos, tendo em vista alguns projetos que serão votados em primeira discussão quanto à sua legalidade. Sabedor que sei que se vota a legalidade, nós temos que discutir a legalidade. E a pergunta aqui, e os questionamentos que eu quero fazer aqui agora é questão de mérito. Então, para que eu não cometa falha com relação ao regimento, vou abordar alguns questionamentos que são simples, mas eu acho que é importante, até que eu acho que pode ser que algum vereador que compõe a Comissão de Justiça e Redação possa me esclarecer. O Executivo enviou no dia 19 de setembro de 2012, projeto de lei aqui, dispondo a criação e aumento de cargos efetivos na Câmara Municipal, ou seja, na estrutura municipal da Prefeitura. O que me chamou a atenção? Nada contra a criação dos cargos, acho que são de fundamental importância, até porque muitos deles, ou quase todos, são na área de saúde. Como eu venho falando aqui, que a saúde do nosso município está na UTI há muito tempo, e antes de tarde que nunca. Mas o que me chamou a atenção? Dentro das estruturas desses cargos criados na prefeitura até agora, o município hoje contém no seu quadro de funcionários públicos, juntando todas essas denominações de cargos aqui, que já estão criados, 883 cargos. É o total existente em todos, que eu não vou nominar aqui, mas vou nominar alguns, mas são inúmeros. E o que me chamou a atenção é a criação de 1.407 cargos. Se a nossa estrutura municipal compõe esses cargos hoje, em toda a sua existência, está em torno de 883, e a criação de mais 1.400 cargos, salvo engano, mas eu acho que eu não estou enganado, me chamou bastante a atenção, e eu sei que já recebeu o parecer da Procuradoria dessa casa como legal o projeto, mas queria saber de algum componente aí da Comissão de Justiça e Relação, se poderia nos ajudar até com algumas informações. Mas o que mais me chamou a atenção, hoje existe na nossa Secretaria de Saúde, a área de saúde do município, 160 cargos técnicos de enfermagem. Nós estamos criando mais 600 cargos. Hoje existe 160, estamos criando mais 600, vai para 760. Acho que aí tem cargo para futuras gerações, com certeza absoluta. Médico plantonista, hoje nós temos criado na rede 300 cargos, está passando a 500, criando mais 200 cargos. Até aí eu acho que a carência é grande mesmo, e nós necessariamente isso só serão criados desde que tenha disponibilidade de caixa dentro da folha de pagamento. E até também gostaria de aproveitar, estou aguardando ainda pedido de informação sobre os gastos com a folha de pagamento, já deve fazer aproximadamente 2 anos que não recebi até agora. E outra questão que me chamou bastante a atenção foi o cargo de enfermeiro, que hoje nós temos 140 na rede de saúde no município, e passa-se a 440. São mais 300 cargos. Só nessas 3 funções que eu falei, estamos criando aí 1.100 cargos. Volto a dizer, não necessariamente terão que ser contratados. Mas me chamou bastante a atenção, tendo em vista porque os reclamos desta prefeitura do município é que nós estamos no limite da folha de pagamento, né? Então, tem tantos outros aqui, né? Técnico de enfermagem, assistente social, cirurgião dentista, farmacêutico, fiscal sanitário, fisioterapeuta, nutricionista,
psicólogo, eu acho que vai precisar bastante mesmo essa cidade, mas tem aqui criando aí mais de 30 cargos. Então, assim, eu não sei se algum membro da comissão tem alguma informação, mas me chamou bastante a atenção. Não estarei votando favorável, em que pese, acho que aqui não há essa necessidade de tantos cargos, mas volto a falar, eu sei que não necessariamente não poderão não ser contratados tudo isso, com certeza não serão mesmo, porque não há necessidade de tanta gente. Então fica aqui meu comentário com relação a essa questão desse projeto que está entrando em primeira discussão. O outro assunto que eu quero abordar, falar para os companheiros e público presente, antes das eleições, mais precisamente antes da mudança do presidente da casa, que antes era Marquinho da Bola, agora é o vereador Palito, nós em uma sessão, ficou aqui, pelo menos comentado nesta casa, que nós estaríamos chamando os representantes do Pauliprev, tendo em vista a destituição maciça dos seus membros, que até hoje não houve assim uma explicação convincente, nem à população, nem tampouco aos funcionários públicos e também a esta casa. Logicamente foi tudo corrido, a eleição pela frente, e ficamos eu não sei com quem ficou a responsabilidade, se foi com o presidente ou foi com o meu amigo Júlio de Matos, chamar o pessoal da Pauliprev, mas independentemente com quem ficou a responsabilidade, gostaria de reiterar esse assunto, até porque o município foi manchete nos últimos dias, e manchete mais uma vez negativamente, mas não poderia ser diferente, que a Procuradoria Regional da República pediu à Polícia Federal para abrir um inquérito do Ministério Público Federal para apurar possíveis irregularidades que vem ocorrendo na questão do Pauliprev. Nós, como os representantes, como vereadores que somos, eu venho falando da minha preocupação com relação a essa questão de Pauliprev, em que pese tudo isso está sendo levantado, mas há, na minha modesta opinião, uma intenção realmente de fazer essas explicações, há um interesse maior por parte do Executivo, mesmo agora com a intervenção da Polícia Federal, mas eu acho que vai ser de fundamental importância, independentemente do inquérito, da fiscalização da Polícia Federal, que esta casa também faça a sua parte, até para que possamos dar uma resposta positiva aos nossos funcionarismos públicos que estão apreensivos com essa questão. E se não bastasse só os funcionários públicos que estão apreensivos com essa questão, imagine que aqueles que foram demitidos no apagar da luz ou do dia para a noite, também gostariam muito, talvez, de expulsionar até para a população, porque os motivos que foram demitidos. Então fica aqui o meu pedido a esta casa, para que retomemos essa questão, que independente de fiscalizações de outros órgãos, que a Câmara também faça o seu papel. Muito obrigado. Já foi anotado o pedido, já agora. Com a palavra, o vereador Custódio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e funcionárias dessa casa, funcionários da imprensa, população aqui presente, vereador Danilo, estou vendo o que eu estou conseguindo visualizar aqui. Boa noite a todos e todas. Senhor presidente, gostaria de fazer esse reforço aí da conversa com a pessoal da Pauliprev, que é um assunto que tem gerado bastante preocupação junto ao funcionalismo e à população toda, inclusive virando assunto de polícia e preocupação na imprensa também. Gostaria de tratar de dois aspectos, dois projetos que estão aqui na casa, que é o projeto de lei número 35 e o projeto de lei número 40, que não estão pautados ainda, e que dispõe sobre autorização para concessão suplementar de subvenção social. O 35 é para a Associação da Infância e Juventude, e o 40, subvenção social concedida ao Centro de Ação Comunitária. E
essas duas instituições que receberam para o ano de 2012 em torno de 9 milhões cada uma delas para desenvolver suas atividades. Na ocasião que foi aprovado esse projeto, essas entidades apresentaram seu programa de trabalho, seu planejamento, e chega essa casa aqui na data do mês 9, de setembro, pedido de suplementação, no caso de uma delas 11% do que foi projetado, e a outra 13% do que foi projetado para o ano de 2012. Então nos causou uma preocupação aqui que está acontecendo, uma vez que essas duas entidades não teve ampliado as suas atividades, algumas delas chegaram até a demitir vários trabalhadores, e, no entanto, apresenta aí esse pedido de suplementação assim, bastante considerável, uma de 11% e a outra de 13%. Então, é possível que, como aconteceu em outros anos, que gere preocupação dos trabalhadores dessas instituições e dos usuários que são atendidos por essas instituições, mas nós da Comissão de Finanças e Orçamento entendemos de fazer as devidas indagações ao Executivo e à instituição para saber o que está acontecendo nessas instituições. O que causou nesse período, desde o planejamento e aprovação pela Câmara até a data atual, que tenha causado aí um rombo de em torno aí de 2,5 milhões nas duas instituições. Cada uma delas aí tem orçamento, tem dotação aí que é equivalente a orçamento de algumas cidades brasileiras. E nós não vimos a ampliação dos serviços, né, melhoria na qualidade, e, no entanto, essa solicitação aí de suplementação. Então, é possível que haja algum tipo de prejuízo aos trabalhadores das instituições, ou prejuízo no atendimento à população, mas essa Câmara de Vereadores não pode se furtar a requerer explicações do Executivo e das instituições que fazem esse pedido de suplementação. Então, só quero deixar aqui, senhor presidente e colegas vereadores, que possa essa Câmara sofrer algum tipo de pressão, mas a Câmara de Vereadores tem que exercer o seu papel, e nós estamos aguardando que as informações, assim que chegue, possamos pautar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra a outro vereador, eu gostaria de agradecer a presença do Danilo Barros, vereador eleito pelo PCdoB. Gostaria também de fazer uma colocação a todos os vereadores aqui. Eu mesmo vou fazer um pedido para que o secretário de Habitação venha até essa casa, para que dê algumas explicações em relação ao residencial lá da Melo Azevedo, residencial Pazete, que eu queria descobrir, não dá risada não, Bonavida, eu queria descobrir como que fizeram um cálculo de uma casa germinada que saia no final da casa R$400 mil. Eu queria procurar algum cálculo, não estou conseguindo encontrar. Eu acredito que todos aqui, os vereadores, tiveram reclamações da população, e acredito que alguns aqui no plenário também passou por essa situação. Nós, há 3 meses, se eu não falha a minha memória, nós aprovamos uma subvenção, um subsídio de R$100 mil por cada casa dessas, para que a população tenha condições de fazer o financiamento e ter um valor de uma parcela menor. Era nessa intenção que pelo menos o meu voto foi visando isso. Imaginei que sairia aí uma prestação
490, 550 reais, que era o que eu estava imaginando. Mas teve um amigo meu que trouxe um simulado, e eu deixei no gabinete, não está aqui, mas eu recordo porque é um absurdo. Ele vai financiar 130 mil da casa, 26 mil reais ele tem que dar à vista, 348 parcelas, sendo a primeira parcela R$ 1.053. Olha, na minha opinião, a condenação, na minha opinião, é desde quando foi aprovado o projeto. Lá de trás. Eu não tenho essa data, por isso que eu quero explicação do secretário, para ver se isso é realmente verdadeiro ou falso. Porque, na minha opinião, não deveria nem ter sido aprovado um projeto nesse sentido. Não é isso que a nossa cidade está necessitando. Mesmo que a pessoa ganhe acima de 5 salários mínimos, não é fácil pagar uma prestação desse nível. Eu sei a indignação de quem não está tendo condições. E a maioria das pessoas estão saindo chateado, imaginavam uma coisa e hoje está pensando em outra. Então, eu quero deixar aberto os vereadores, que eu vou fazer esse convite para o secretário, para que dê uma explicação para nós, e vou convidar também a empresa que está fazendo todo o financiamento, a Caixa Econômica, para ver o cálculo que eles estão fazendo. Aí o Bonavita não vai mais rir. Faz mais de 8 anos que tem essa obra. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres vereadores, rapidamente eu quero aqui só reforçar 2 assuntos. A questão que o vereador Custódio ponderou aqui na casa com relação aos projetos que envolve a criança e juventude, Associação da Criança e Juventude, e o CACO. Acredito que não vai ser tão polêmico, porque não tem eleição no ano que vem ou no final do ano. As eleições já acabaram, somente no meu caso. E é importante também, já vou deixar avisado que dentro dos pedidos de informação, se for feito alguns pedidos de informações, mas nós incluímos, não só eu, como toda a comissão, que não só o CACO, como a Associação da Infância e Juventude, que mande discriminadamente o que precisam, o que é necessário para a folha de pagamento. O que é necessário para a folha de pagamento. Porque entendo eu que nenhum servidor, nenhum trabalhador, nenhum pai de família, nem mãe de família tenha que ficar sem salário no final do ano. Agora, aprovar mais subvenção, principalmente para o CACO, que sabemos que está praticamente fechado há muito tempo, que curso que era para ser feito, que foi pedido verba e que foi aprovado para essa casa e não foi feito, né? Em que pese, e espero que a diretora, as responsáveis não fiquem nervosinhos novamente, mas que com certeza absoluta nós vamos trabalhar bastante nesse sentido. Deixar o funcionário sem salário, não. Agora, aumentar a subvenção sem uma devida explicação e sem uma devida necessidade, pelo menos da minha parte, não vão conseguir. Se já não teve tanto problema no final do ano passado, dependendo do que eu estava muito consciente do que estava fazendo, você imagine agora, mas o funcionário tem que receber. Com relação à questão da casa, vereador e presidente Palito, não adianta chorar, tem que rir, porque nós falamos aqui durante quase 4 anos. Lembre-se que eu falei na sessão que eu fui lá e fotografei casa por casa, tem mais de 500 fotos fotografadas, tudo lá dentro. Já foi aprovado verba, já foi gasto mais de 150 milhões pelo próprio secretário e a comissão que veio aqui na casa. O ano passado, se não estou enganado, o Alto Clero da Prefeitura esteve aqui. A Câmara não aprovou, não foi só 100 mil, foi 130 mil reais, né, para possíveis financiamento. Não existe cobrado do munícipe esse valor de prestação, mesmo que tivesse da entrada, que ali é casa feita com dinheiro do povo para dar para o povo. Ali é casa, terreno, tudo pago com dinheiro do povo para dar para o povo. E entendo até que não tenha que dar de graça. Acho que isso não é legal. Mas que cobre algo decente que o povo possa pagar. O outro conjunto de casa lá, Minha Casa Minha Vida, não, aquilo lá já é negócio. Aquilo lá é lucro. Caixa Econômica não faz negócio para perder. Lá eles visam din-din, lucro. Então lá eu não tenho dúvida, eu já falei aqui inúmeras vezes, que se correr tudo bem, mas tudo maravilhosa bem, lembra que eu falava lá para o final de 2013 deverá ser entregue?
mas eu acho que não vai conseguir ainda. Mas lá sim, lá é para negócio, é para ganhar dinheiro. Lá na Melo Azevedo não, lá é para dar para o povo. E o povo tem que se movimentar, tem que participar e não acatar mais essa barbaridade que estão querendo fazer com a nossa população. Mas que bom que o presidente vai convocar as pessoas envolvidas, que quem sabe eles conseguem convencer não só a Câmara, mas toda a população que tem que pagar 200, 300, 400 mil reais por uma casa daquele porte. Que bom, parabéns pela atitude, presidente. Com a palavra, o vereador Custódio. Em relação às casas, a Câmara acompanhou o processo que foi possível acompanhar, né? Aquela obra esteve durante muito tempo parada, e acho que é interessante que a gente possa refletir como que tem sido levado, como tem sido conduzida a política habitacional no município. E muitas vezes os prefeitos têm preferido destinar áreas afastadas do centro, em lugares escondidos, porque como se trata de habitação para o trabalhador, para a família de baixa renda, para o pobre, então pega as piores áreas, lugares afastados do centro, escondidos, como foi aquela área ali, um lugar bem afastado do centro. É lógico que Paulínia é uma região, está numa região bastante valorizada, e aqui não tem lugar que seja tão ruim assim, ou tão distante, porque nós estamos na região metropolitana de Campinas. Mas os prefeitos têm buscado construir casas para famílias de baixa renda nos piores lugares. E aquele lá atendeu esse critério. O prefeito, na ocasião, foi fazer uma construção de casas numa região desnivelada, íngreme, com nascentes, espécies raras de árvores preservadas pelo meio ambiente, e teve todo esse problema, atraso na obra por conta das nascentes. E então houve esse encarecimento, senhor presidente, também da obra por conta do atraso do início das obras. Então acho que é interessante, agora que está para começar um novo governo, que se pense numa nova política habitacional. Primeiro, que faça casas de qualidade, decentes, né, porque é para famílias de baixa renda que tem que ser casas de má qualidade, e que faça em áreas de fácil acesso, não como foi escolhida aquela região ali, que acabou encarecendo também. Lógico que teve vários problemas, mas é interessante que a gente possa refletir e que o novo governo possa também ter uma visão mais de inclusão das famílias de baixa renda. Mas precisamos conhecer tudo o que aconteceu ali para que tenha chegado a 400 mil reais uma casa geminada. Gostaria, senhor presidente, só de retomar aqui, estou vendo que eu tenho tempo ainda, só para esclarecer, nós fizemos, a Comissão de Finanças e Orçamento fez as indagações às instituições, Associação pela Infância e Juventude de Paulínia e o Centro de Ação Comunitária de Paulínia, CACO. Como eles enviaram pedido de suplementação em setembro, mês 9, e um desses pedidos equivale a 13% do orçamento inicial deles, e nós estávamos no mês 9, a preocupação é de que esses 13% não fosse ou não seja suficientes para terminar o ano de 2012, caso houvesse a concessão no momento do pedido. Então, e que talvez houvesse ainda mais um pedido de suplementação para concluírem o ano de 2012.
Então, são algumas das perguntas que nós fizemos. Se houve aumento de despesas não previstas no planejamento? Quantos trabalhadores estão profissionalizados a serviço da entidade atualmente? Quantos trabalhadores estavam a serviço da entidade no mesmo período do ano de 2011? Quantos funcionários foram admitidos e quantos foram demitidos em 2012? Com relação a esta subvenção suplementar, quanto vai ser destinado à folha de pagamento até o final de 2012? Informar os gastos com cada um dos programas levados a efeito, tendo por base o planejamento enviado anteriormente pela entidade à Câmara Municipal. Aí solicitamos que envie planilha de pagamentos efetuados no ano de 2012. Pergunta: quantos jovens e crianças são atendidas pela entidade atualmente? Quantos jovens e crianças eram atendidos no mesmo período do ano de 2011? Existe o risco de que essa suplementação não seja suficiente e haja necessidade de uma nova suplementação até o final de 2012? Esse pedido, no caso aqui da criança e adolescente, infância e juventude, esse pedido de suplementação de mais de 11% se baseia em algum fato novo, não previsto quando do planejamento protocolado inicialmente por esta entidade? Então, são essas perguntas objetivas e que foram enviadas no dia 18 de outubro, assim que tivemos a oportunidade de fazer os questionamentos, e que estamos aguardando a resposta para que possamos colocar na pauta esses projetos e possam ser votados por essa casa. Então, caso haja maiores atrasos, não é por conta da comissão ou da Câmara de Vereadores. Não queremos causar prejuízo aos trabalhadores, que correm o risco de ter seus salários atrasados, ou que a população possa vir a sofrer algum tipo de prejuízo na continuidade dos atendimentos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marquinhos Fiorello. Boa noite, presidente, nobres vereadores, amigos e amigas presentes. Eu queria deixar claro aqui também, senhor presidente, aliás, antes de começar a falar, cumprimentar meu amigo Danilo, a partir do dia 1º aí com a gente, companheiro Zé Coco, também aí presente, né? O Zé Henrique também com grande votação, parabéns, viu, Zé? Todos os presidentes de partido aí. Queria dizer, senhor presidente, da minha indignação em relação a esse material que o senhor colheu da Caixa Econômica Federal, e aqui concordo com as palavras do companheiro Bonavita. Afinal de contas, aquela área foi doada pela prefeitura, né, em 2007, se eu não me engano, e nós subsidiamos quase 130 mil reais para essa casa. Então, é um absurdo que a Caixa Econômica realmente venha fazer uma simulação com esse valor de aproximadamente 400 mil reais. Eu acho que cabe à Câmara Municipal chamar o pessoal da Caixa Econômica para que a gente possa analisar esse tipo de conta, porque eu também não consigo entender. Se a gente somar uma área daquela doada que vale em torno de 100 mil reais um terreno de 250 metros quadrados, se a gente somar um subsídio de 130 mil reais, nós já estamos falando de quase 250 mil reais. E a casa custar mais 400, esse juro é impraticável no mercado. Acho que a Caixa Econômica está brincando com o cidadão paulinense. Tem alguma coisa errada e cabe a essa casa estar chamando os responsáveis para que a gente possa ver essa diferença. Eu acredito assim. Então, vamos analisar com mais calma, ver se realmente é isso mesmo. E se realmente for, nós temos que tomar as nossas providências. O momento era só isso, presidente. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença do José Carlos da Silva, o Zé Coco, vereador eleito pelo PTB, e também a presença do Laércio Giampaoli, presidente do PSDC. Ninguém querendo agora, nenhum dos vereadores querendo usar mais a palavra. Com a palavra, o vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, nobres companheiros, breve, só o vereador Bonavita
ele tocou o nome da Comissão de Justiça, mas do projeto de lei 37/12 da área da saúde, eu vejo da seguinte maneira: o companheiro, não tira a razão do companheiro Bonavita, mas eu acho que um ofício que foi recebido pelo prefeito, que está encartado no projeto de lei de folhas 14, eu acho que é um resumo de como que deverá acontecer. Nós sabemos, foi muito claro o vereador na fala dele, que não será contratado todo esse pessoal, e sim, acredito que, de acordo que, como diz o ofício que está no projeto, a efetividade da despesa com o aumento das vagas aqui propostas ocorre somente com as contratações, e essas ocorrem apenas após a solicitação da contratação, e aí fica que, finalizando a responsabilidade sobre a adequação das despesas municipais com o pessoal em relação à legislação vigente, competência da responsabilidade exclusiva do Executivo, que deverá adequá-lo à situação global apresentada pela folha de pagamento. Eu entendo a preocupação do companheiro Bonavita, que o número que aumentou foi muita coisa, mas com certeza o administrador que tiver no poder a partir de 1º de janeiro vai acompanhar a lei de responsabilidade fiscal e adequando a folha de pagamento para que não precise mandar aí vários projetos para a Câmara para sempre estar pedindo para aumentar o quadro de acordo com a Lei 1295, lá de 15 de maio de 90. Então, acredito que esse número, lógico, seria muito bom se nós conseguirmos alterar para toda essa quantidade, mas nós sabemos que é impossível no momento, mas eu vejo que isso vai ser uma fase de adequação do município, do Executivo, junto à Lei de Responsabilidade Fiscal e sim com a folha de pagamento. Então, só um breve comentário do que o vereador Bonavita comentou, nas suas palavras, quando ele citou a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça liberou, porque deu parecer favorável, que está em anexo ao projeto, e só essa pequena explicação. Obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador Dr. Gustavo. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, Zé Coco. Boa noite, Danilo. Gostaria apenas de apenas elucidar um pouco mais do que o Júlio acabou de dizer. Eu tive conversando com o Marco Aurélio, secretário de Saúde, e ele falou para mim que esse projeto viria para a Câmara por causa que precisaria aumentar o número de funcionários para poder pôr o pronto atendimento no posto do São José. Então, por conta do pronto atendimento no São José, foi necessário aumentar o número de médicos, de técnico de enfermagem, de enfermeira, para que o pronto atendimento do São José comece a funcionar. Isso foi o que foi passado para mim, por ele, a necessidade da aprovação deste projeto. É o que eu tinha a dizer. Uma boa noite a todos. Segunda parte, ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 34/12 do Executivo, que institui o Programa Humaniza Paulínia e dá outras providências, com a emenda aditiva número 01 da vereadora Cimeia Zanon. Pareceres: 109 da Comissão de Justiça, 116 da Comissão de Finanças e 117 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. O projeto de lei número 34/12 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. O projeto foi aprovado por 8 vereadores, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Coloco agora a emenda aditiva número 1 da vereadora Cimeia Zanon em discussão. Com a palavra o vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, gostaria de constar, de solicitar aos demais vereadores desta casa, pois a vereadora não se encontra presente na sessão de hoje e é uma emenda aditiva número 1 de autoria dela, mas nós temos um parecer juntado no projeto de lei que a autoria é ilegal. A emenda aditiva número 1 é ilegal. Motivo este que eu peço a rejeição dessa emenda pelos nobres companheiros.
Vereador, se me permite uma parte? Sim. O senhor poderia ler ou pedir para alguém ler a emenda na íntegra, por favor, do voto contrário, por gentileza? O senhor quer que leia a emenda da vereadora ou parecer? Parecer. Quer que eu leia aqui, Jura? Pode ler. Manifestação técnica. A Câmara Municipal de Paulínia submete à nossa análise a emenda aditiva número 01 do projeto de lei 34/12, que institui o Programa Humaniza Paulínia e da outras providências. Referendo à emenda objetiva, acrescentar parágrafo único ao artigo 3º com a seguinte redação. Parágrafo único. A celebração de convênios, parcerias, ajustes e outras semelhantes será submetida à aprovação da Câmara Municipal. Ou seja, busca-se que as celebrações de convênios, parcerias, ajustes e outros que vierem a ser realizadas pelo município de Paulínia sejam procedidos de lei e, consequentemente, sejam aprovados pela Câmara Municipal. Ocorre que, via de regra, a celebração de convênios, parcerias e ajustes não necessita de lei para sua realização. Esta afirmação se confirma pelo dispositivo no artigo 11, inciso 14 da Lei Orgânica do Município de Paulínia, que determina a autorização de convênios ou acordos, desde que este criem encargos não previstos na lei orçamentária. Vejamos. Artigo 11. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não exigida esta para o especificado nos artigos 12 e 25, dispor sobre todas as matérias da competência do município, especialmente sobre autorizar convênios ou acordos que resultem para o município em encargos não previstos na lei orçamentária. Dessa maneira, a Lei Orgânica de Paulínia não determina que esses convênios, ajustes, etc., sejam procedidos de lei, exceto quando resultem para o município em encargos não previstos na lei orçamentária. Portanto, pela contrariedade do texto de emenda aditiva número 01, à Lei Orgânica do Município, entendemos pelo seu veto. No entanto, poderá haver ajustes em sua redação para se adequar ao dispositivo da norma supra-transcrita, o que, na verdade, é até desnecessário diante da imposição já existente na Lei Orgânica Municipal. É o que nos cabia o parecer. São Paulo, 22 de outubro de 2012, Marcelo Palaveri. Com a palavra, o vereador Bonavita. Eu só agradeci, perfeito, e mediante a manifestação da Procuradoria da Casa, não tenho como não votar contrário, até por não haver necessidade. Obrigado. Coloco o pedido do vereador Jurandir Matos em... Não, senhor presidente, o senhor vai colocar em votação. Só emenda. Pedir a rejeição. É isso, só emenda em votação. A emenda foi rejeitada por todos os vereadores, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Primeira discussão do projeto de lei número 37/12 do Executivo, que dispõe sobre o aumento de cargos de provimentos efetivo a serem acrescidos à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Paulínia. Alteração parcial da Lei número 1295, de 15 de maio de 1990. Parecer 118 da Comissão de Justiça, favorável. O projeto de lei número 37/12 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Primeira discussão do projeto de lei número 44/12 da mesa da Câmara, que altera o anexo 8º da lei número 3.277, de 13 de abril de 2012. Parecer 119 da Comissão de Justiça, favorável. O projeto de lei número 44/12 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. Com a palavra,
O projeto foi aprovado por todos os vereadores, com a ausência da vereadora Siméia Zanon. Com a palavra, o vereador Marquinhos Fiorello. Senhor presidente, gostaria de pedir para o senhor, para que a gente colocasse para os nobres pares, para que pudéssemos apreciar e votar em blocos os 6 projetos que faltam em primeira discussão, já que são denominações de ruas. O pedido do vereador Marquinhos Fiorella para a votação em bloco dos projetos 45/12, 46/12, 47/12, 48, 49 e 50 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. O pedido do vereador Marquinhos Fiorella foi aprovado por todos os vereadores, com a ausência da vereadora Siméia Zanon. Primeira discussão do projeto de lei número 45/12 do Executivo, que denomina Maria Carlos Ferreira, via pública do município de Paulínia. Parecer 120 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 46/12 do Executivo, que denomina Maximiliano Panucci, via pública do município de Paulínia. Parecer 121 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 47/12 do Executivo, que denomina Armando C. Martelli, via pública do município de Paulínia. Parecer 122 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 48/12 do Executivo, que denomina Achilles Bordignon, via pública do município de Paulínia. Parecer 123 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 49/12 do Executivo, que denomina Alcides Leone Gatão, via pública do município de Paulínia. Parecer 124 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 50/12 do Executivo, que denomina Shoujo Miyagi, via pública do município de Paulínia. Parecer 125 da Comissão de Justiça, favorável. Os 6 projetos eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores, com a ausência da vereadora Siméia Zanon. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Presidente, Jurandir. Com a palavra, o Pode vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, da mesma maneira que o vereador Marquinhos Fiorella colocou, eu gostaria que consultasse também para que colocasse em bloco os requerimentos e também as moções. O pedido do vereador Jurandir Matos para votação em bloco dos requerimentos está em discussão. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. Com a palavra, o vereador Custódio. Meu voto é favorável à leitura e voto em bloco. No entanto, gostaria de solicitar a leitura da moção número 75. Okay? Tudo bem. Coloque em votação. O pedido do vereador Jurandir Matos para votação em bloco dos requerimentos foi aprovado por todos, com a ausência da vereadora Siméia Zanon. 252, do vereador Custódio Campos, que requer informações executivas sobre a indicação número 176/12, que propõe que seja asfaltada a estrada de servidão localizada no bairro Bonfim, próximo ao clube dos empregados da Petrobras, CEP. 263, do vereador Palito, requerendo informação executiva sobre a ausência de manutenção e limpeza na praça do Jardim Vista Alegre. 264, do vereador Palito, que requer informação executiva sobre a coleta de lixo e entulhos do bairro Jardim Amélia. 265, do vereador Neco Vieira,
solicitando informação executiva sobre a instalação de rede de esgoto no bairro Bela Vista, Solar da Liberdade. 267, do vereador Marquinhos Fiorella, requerendo informação executiva quanto à realização de melhorias para a correção das ondulações na pavimentação asfáltica da Avenida José Paulino, no balão da confluência com a Rua São Bento. 268, da vereadora Cimeia Zanon, que solicita informação executiva quanto às providências que estão sendo tomadas para a aquisição de carteiras inclusivas, beneficiando alunos portadores de necessidades especiais. 269, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando informação executiva quanto às providências que serão tomadas quanto aos buracos que estão surgindo na rua Emílio Tischer, entre os números 350 e 400, no bairro Monte Alegre 4. 270, da vereadora Cimeia Zanon, que requer informação executiva quanto às providências que estão sendo tomadas para a dedetização em todos os bairros do município para a prevenção do mosquito da dengue. 272, do vereador Gustavo Atecola, requerendo informação executiva quanto aos próprios públicos municipais. 273, do vereador Gustavo Atecola, solicitando informação executiva quanto aos imóveis alugados pela municipalidade. 275, do vereador Bonavita, que requer informação executiva sobre o recapeamento asfáltico do bairro São José. Todos os requerimentos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. Os requerimentos foi aprovado por todos os vereadores, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Discussão única e votação das seguintes moções. 69, do vereador Custódio Campos, congratulando-se com a direção, professoras, alunos, alunas, funcionários e funcionárias da Escola Estadual Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira pela realização da primeira feira cultural. 74, do vereador Marquinhos Fiorella, congratulando-se com todos os dentistas do município pelo transcurso do seu dia. 75, do vereador Custódio Campos, congratulando-se com o atleta paulinense Kaique Palma de Souza por sua brilhante participação, sagrando-se campeão brasileiro nos Jogos Paralímpicos Escolares realizados na cidade de São Paulo. 76, do vereador Francisco Bonavita, que se congratula com todos os balconistas pelo transcurso de seu dia. 77, do vereador Bonavita, que se congratula com todos os cabeleireiros pelo transcurso de seu dia. Moção 75/12, congratula-se com o atleta paulinense Kaique Palma de Souza por sua brilhante participação, sagrando-se campeão brasileiro nos Jogos Paralímpicos Escolares realizados na cidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente, Paralimpíadas Escolares são eventos esportivos em que centenas de atletas pertencentes ao segmento das pessoas com deficiência participam de várias competições, praticando diversas modalidades de esportes. O desporto adaptado às pessoas com deficiência tem se constituído, nas últimas décadas, num importante veículo de inclusão social em virtude das significativas oportunidades que propicia a esse segmento da população. As Paralimpíadas Escolares representam a concretização de um importante projeto dentro do cenário paradesportivo brasileiro, idealizadas com o propósito de fomentar a iniciação de práticas desportivas entre os adolescentes e jovens com deficiência, estimulando-os ao mesmo tempo a frequentarem a escola regular. O referido evento tem possibilitado a revelação de novos talentos, além de promover uma ampla reflexão e o consequente desenvolvimento na área de conhecimento científico, com a perspectiva de qualidade de inúmeros profissionais ligados ao paradesporto. O projeto de implantação da Paralimpíadas Escolares constitui indubitavelmente uma ferramenta eficaz de apoio ao processo de inclusão escolar, na medida em que favorece a elaboração de estratégias pedagógicas inclusivas e a difusão do paradesporto no ambiente da escola.
O evento, em sua quarta edição, foi realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, em parceria com o governo do estado de São Paulo, entre os dias 15 e 20 de outubro de 2012, na cidade de São Paulo, contando com a participação de 1.200 atletas estudantes, representando 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Vale destacar também que a competição abrange atletas com deficiências físicas, visuais e intelectuais, matriculados na rede de ensino regular, com idade entre 12 e 19 anos, ou quais participam em 10 modalidades paralímpicas. Nesse contexto, as conquistas do jovem atleta paulinense, Kaique Palma de Souza, obtendo 2 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze nas provas de atletismo em cadeira de rodas, com apoio e supervisão técnica do professor Ricardo Alves, da Secretaria Municipal de Esporte e Recreação de Paulínia, significa um feito meritório e um marco a ser destacado na história do esporte da nossa cidade. Com esse resultado, o referido atleta terá direito a uma bolsa de incentivo à prática desportiva, além de ter garantida sua participação nos Jogos Parapan-Americanos a serem disputados no mês de novembro de 2013, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Ao atleta Kaique Palma de Souza, rendemos nossas homenagens pelo brilhante desempenho demonstrado na competição. Faça o exposto, submeta a apreciação dos nobres pares a presente moção de congratulação com o atleta paulinense Kaique Palma de Souza por sua brilhante participação, sagrando-se campeão brasileiro nos Jogos Paralímpicos Escolares realizados na cidade de São Paulo. Dando-se ciência desse nosso gesto e da decisão desta casa, ao ilustríssimo senhor André Persson, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, ao ilustríssimo senhor Ernesto Gleber Gregório, secretário municipal de Esportes e Recreação, ao atleta Kaique Palma de Souza, e que a mesma seja publicada no Semanário Oficial do município. Paulínia, 25 de outubro de 2012, vereador Custódio Campos. Com a palavra, o vereador Custódio Campos. Fica à vontade. Depois dessa homenagem que toda a Câmara presta ao Kaique, minhas palavras... mas eu quero desejar sucesso ao Kaique, aos seus pais, a toda a sua família, e que esse exemplo aí de empenho, determinação, esforço, garra desse garoto que há pouco não conhecia e tenho a satisfação de conhecê-lo, que continue aí firme e determinado aí e que conquiste cada vez mais outros patamares, outros objetivos e outras premiações, mas essa já é bastante grandiosa. 2 medalhas de ouro em todo o Brasil, mais uma de bronze. Está muito de parabéns, viu, Kaique? Toda a sua família, tá? Continue firme, determinado, e que em Buenos Aires também possa aí repetir esse feito. Meus parabéns para você e toda a sua família. Com a palavra, o vereador Bonavida. Senhor presidente e nobres vereadores, primeiro eu quero cumprimentar o vereador Custódio pela moção. Na sequência, cumprimentar o Kaique, em nome dele e todos seus familiares, amigos, simpatizantes, e principalmente o seu professor, treinador Ricardo Alves. Sei da competência do Ricardo, sei da luta na Secretaria de Esporte, se é que podemos falar em esporte na Secretaria, porque quase tudo foi acabado nos últimos 4 anos. Faz tempo que nós não conseguimos ouvir falar da nossa cidade como conquista, com vitórias em competições, em jogos, em disputas, nas áreas esportivas, salvo o Paulínia Hans Bicicross, que representa muito bem nossa cidade. E agora vem o Kaique, com esse ato de demonstração, civismo e, acima de tudo, de profissionalismo. Então, aqui ficamos, Kaique e sua família, orgulhosos de você representar com sabedoria,
com honradez e, acima de tudo, com muito profissionalismo a nossa cidade nessas competições, e que Deus ilumine a você e tantos outros paulinenses que aqui representam a nossa cidade, para que tenham o sucesso desejado em todas as conquistas, que isso é importante para a cidade e principalmente para a sua família, para os seus amigos, para os seus torcedores. Muito obrigado. Eu também quero desejar toda a sorte, toda a alegria para a família toda do Kaique. Conheço todos eles. Ele não é só um atleta, não é só um profissional, só um medalhista, não. Ele é um grande filho. Todos os parentes sabem, a gente muitas vezes se encontra em algum evento. Tá? Ele sempre foi um exemplo de garoto perante as outras crianças. Isso é um orgulho, uma satisfação. Eu tenho certeza para os pais dele. Até, se eu não estou enganado, até de paraquedas ele pulou, não pulou? Olha lá, os pais estão confirmando. Então, é um exemplo de vida para quem muitas vezes não lembra de agradecer a Deus pelo que nós temos, pela saúde que Ele nos dá. E ele, com as dificuldades que ele tem, mesmo assim, se torna um campeão. Isso é um orgulho. Meus parabéns, que Deus abençoe, que sempre você continue assim. Tá certo? Agora eu gostaria de colocar em discussão todas as moções. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. As moções foram aprovadas por todos os vereadores, com a ausência da vereadora Cimeia Zanon. Requerimento de pesar encaminhado pela presidência. 266 do vereador Cláudio Roberto Vieira, o Neco Vieira, pelo falecimento de Geni Nemésio de Melo e Maria Sônia Soares. 271 da vereadora Cimeia Zanon, pelo falecimento de Anair Siqueira Passos. 274 do vereador Custódio Campos, pelo falecimento de Maria Sônia Alves. 276 do vereador Francisco Bonavita, pelo falecimento de José Ferraz Ribeiro. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer o uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 13 de novembro de 2012, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra o seu trabalho desta sessão. Uma boa noite a todos.